Muito bem, irmãos, vamos continuar então com o nosso livro de Atos. Já chegamos bem perto do final. Estávamos com Paulo num momento difícil da vida dele, que foi preso em Jerusalém, levado para Cesareia, diante do governador Félix. Tudo isso nós já explicamos. E num discurso muito agressivo de um profissional chamado Tértulo, ele é acusado de 3 coisas, Paulo, já li isso, mas tivemos tempo de comentar na última pregação apenas a primeira acusação que ele fez, que era promover sedições entre os judeus espalhados pelo mundo. Já comentamos isso. E quero imediatamente passar para a segunda acusação, mas vamos ler aqui então, recordando Atos 24, vamos ler de 4 a 9. No meio do discurso desse Tértulo, ele diz: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus e espaços por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que de nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta oportunidade de mais uma vez pregar a Tua palavra, expondo parte da vida, do ministério deste Teu grande servo, Paulo. Que o Teu Espírito Santo nos ensine o que há de valioso aqui neste texto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A segunda acusação que esse tal desse Paulo é aqui, é que ele era o principal agitador da seita dos nazarenos. A palavra agitador aqui, na realidade, ela está um pouquinho para o lado por mau sentido, né? De fazer confusão, confuseiro, como a gente gosta de dizer, coisa assim. Mas não tem esse sentido no grego, não. O sentido lá é líder, ou o cabeça. Ele é o chefe, é o líder dessa seita aí, chamados nazarenos. Um nome óbvio para o cristianismo da época, mas é a única vez que tem esse nome no Novo Testamento. Não sabemos por quanto tempo continuou, mas não vimos mais esse nome. Mas é óbvio que estava ligado com o Nazareno, Jesus, o Nazareno. Quando ele fala na seita dos nazarenos, e Paulo era o chefe, então esse homem aí está encabeçando essa nova maneira de adorar a Deus aí através desse Nazareno que andou por aqui. E dizem que ressuscitou e coisa assim. Isso é o que falavam. Não está na acusação exatamente. Claro, os judeus achavam, muito provavelmente, que esse novo partido religioso era um braço meio esquisito do judaísmo. Eles ficaram sem entender, alguns deles, muitos judeus comuns, vamos falar desta forma, e há mesmo algo em comum. Mas os líderes principais, como nós estamos vendo, achavam um movimento insuportável, pernicioso, perigoso, porque falava mal do templo, falava mal da lei, falava mal de Moisés, conforme eles. Não era falar mal, era dizer que aquelas coisas tiveram o seu lugar e que aconteceu algo muito novo, como havia sido predito no Velho Testamento. Essa era a verdade, mas não interessa. Mudou, então é perigoso e deve ser violentamente arrancado do meio de nós.
Seja como for, é curioso que esta acusação de Tértulo, ela é verdadeira, não foi falsa, como a primeira e a terceira, vamos ver, falsas. Essa aqui não. Paulo era apóstolo de Jesus Cristo, de fato, era o líder cristão, pelo menos entre os gentios, levantado por Cristo para isso. E fica imaginando se Paulo não ficou muito feliz, muito orgulhoso, por ter sido chamado diante do governador Félix como o líder, o chefe dessa seita chamada Nazarenos. Claro que ele não iria concordar com a conotação de seita, mas dele ser o líder daquilo que era chefiado ou que tinha sido fundado, estava sendo dirigido diretamente do céu, por Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele, não sei, deve ter enchido Paulo de alegria, lá no íntimo. Eu sou o chefe. Quer dizer, não é o fato de ser chefe, mas eu tô na linha de frente deste bendito movimento, ou seita, ou religião, chame como for, esse bendito movimento liderado por Jesus Cristo. Como nós, crentes, cada um, com certeza, teria muito prazer, mesmo sofrendo, mesmo amarrados, presos, mas acusados. Ele gosta desse negócio aí, negócio de cristianismo e tal, ele é chegado a essas coisinhas aí. Lá dentro nós iríamos dizer, é mesmo, que maravilha, e espero que nós tenhamos, se acontecer um dia, o dom, a graça do Espírito Santo de nos sentir felizes por sermos considerados parte dessa seita dos nazarenos, ou como Paulo vai ter outro termo para nazarenos aqui, daqui a pouco nós vamos ver. O fato é o seguinte, o mundo tocou para frente desde Paulo, aconteceu muita coisa, aí veio a reforma, 1500 e tanto, desde a reforma os crentes são vistos como uma espécie de seita, que saiu de dentro da igreja verdadeira, considerada a igreja católica apostólica romana. Por que vocês acham que o nosso nome era protestante? Hoje ninguém usa mais, está totalmente fora de moda. Mas quando eu me converti, em 76, ainda tinha um resquíciozinho do nome protestante. Eu cheguei a ouvir parentes, eu sou, Mauro, você virou protestante, né? Então, e aí sumiu isso. Mas, por que protestante? Porque estão protestando contra o que é correto, o que é o padrão, o que é indiscutível. 2000 anos hoje, na época de Lutero lá e Calvino, 1500. 1500 anos de um reinado absoluto, de algo completamente fora de discussão, que a igreja de Roma é a igreja instituída por Jesus Cristo. Aí vem esse monge aí, chamado Lutero, e vem com essas coisas aí, dizendo que não é não, protestando contra nós. Aí vem o nome protestante. Hoje já mudou muito a figura nesses 500 anos, então os crentes, chamados crentes pelo menos, o evangelicalismo, né, tem crescido muito, e até ameaçado, pelo que eu sei pelas estatísticas, em número, mas a rigor, nós crentes não estamos nem um pouco preocupados com isso. Se nós já somos aceitos, legitimados, se alguém ainda continua que eu sei que muitos continuam olhando para nós como esquisitos, como um derivativo, um derivado do catolicismo, nós não estamos muito preocupados com isso não, nem um pouco. Como é que nos chamam, como é que acham, nós temos prazer em fazermos parte da seita dos nazarenos, usando o mesmo termo, né? Ou do caminho, como Paulo vai dizer aqui, ou do cristianismo,
E mesmo sabendo que o nome cristianismo é muito maior do que realmente a quantidade de pessoas salvas pela fé em Jesus Cristo. Pessoas que nasceram de novo. Que nós, cada um que tem convicção, sabe que pertence àquele grupinho. É um grupinho de milhões de pessoas, ao longo de todos esses séculos, mas comparado com o tamanho, do gigantismo da chamada cristandade, sim, até porque a chamada cristandade pega até mesmo a própria igreja romana, né? Mas mesmo os evangélicos ainda são muito largos para indicar salvação em Cristo, de fato, pela fé. Então, nós estamos tranquilos. Aliás, hoje é o contrário, porque muitos querem nos convencer que nós temos a mesma fé da outra igreja grandona, e que é tudo um só. Hoje o movimento está quase assim, como que querendo abraçar tudo, e nos abraçar de volta. Antes queimavam, agora muito comum a ideia de aumentar, todos somos um só rebanho, e coisas desse tipo. Nós é que não gostamos dessa conversa. Não é bem gostar dessa conversa, é que não entendemos que essa ideia tem base bíblica. Muito pelo contrário, aponta para o ecumenismo, que é uma das características, né, que denuncia o final dos tempos, estão se aproximando, todos uma religião só, uma religião gigante, e que nós sabemos que isso não é o caminho correto. Então, graças a Deus pela maneira como nos chamam, fiquem à vontade para chamarem como quiserem, como esse Tértulo aqui chamou, mas Paulo não se incomodou com isso não. Pelo contrário, explicou bem direitinho algumas coisas, como nós vamos ver ainda. Então, a terceira acusação de Tértulo, ele tentou profanar o templo. Veja a sutileza, ele não disse, esse homem aqui, governador, ele profanou o templo. Notou um verbo antes? Essa sabedoria dele, essa sagacidade. Ele tentou profanar. Como é que se prova? Se alguém tentou ou não tentou, é muito complicado, fica muito mais difícil pegar a mentira, a injustiça que esse homem estava falando com o apóstolo Paulo. Seja como for, ele não tentou, ele nem tentou, absolutamente. Era mentira. Paulo não fez isso. Então, Tértulo termina o discurso, sugerindo ao próprio governador Félix examinar o assunto. Os judeus que tinham trazido Tértulo de Jerusalém para Cesareia concordaram, é isso mesmo, é tudo que ele está dizendo, é isso mesmo. Eles tinham contratado um homem, óbvio, né? Então, Félix manda Paulo se defender. Pode falar. Paulo, versículo 10, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Antes de tudo, é uma pena que eu cortei aqui a introdução. Eu falei disso na mensagem passada, de Tértulo, né? Num floreio exagerado, numa bajulação derramada com relação a esse governador Félix. Uma coisa exagerada, dá até desgosto. Paulo não. Ao mesmo tempo em que ele ainda fala palavras atenciosas ao governador, ele foi muito hábil, Paulo. Essa habilidade é uma lição para nós hoje, crentes, fantástica. Paulo não chegou aqui hostilizando o governador, absolutamente, nem mesmo sendo frio, dizendo, excelência, é isso, e começou logo. Não, ele deu uma pequena introdução, positiva, com palavras corretas, escolhidas, mas positivas, para não causar de imediato tanta reação da parte do governador. Então, não sendo, isso é uma questão de sabedoria.
razoabilidade. Então você chega em algo, uma bajulação barata, como era o outro, e compara com o que Paulo diz aqui, é completamente diferente. Mas fica a ideia. O próprio Paulo revelou o método dele, vocês devem se lembrar. Eu fiz tudo para com todos, com o fim de, por todos os meios, ganhar alguns. Para o judeu, como se fosse judeu. Para o gentio, como se eu fosse gentio. Então ele tinha uma certa adaptabilidade para se mostrar, para mostrar alguma coisa em comum com a pessoa a qual ele estava falando, para já começar com uma certa harmonia, se possível. Mesmo que depois, rapidamente, mostrassem caminhos diferentes e até discussões calorosas e tudo, caloradas e tudo, não sei. Mas veja o que você fala, veja a maneira como você se porta, se comporta. Há maneiras, sim, de você agradar alguém, de você falar palavras elogiosas para alguém, sem cair no ridículo e sem parecer de mau gosto. Então, Paulo faz isso, diz que estava se sentindo encorajado, e ele começou dizendo, sinto-me à vontade. No original, esse à vontade significa de bom ânimo. Encorajado, ele estava animado, mesmo naquela circunstância. Então, esse governador tinha mais ou menos 10 anos já tratando com os judeus, então Paulo diz, eu acho bom estar lidando com alguém que não entrou ontem a tratar conosco, judeus, 10 anos aqui, acho bom porque o senhor vai ter condições de ouvir o que eu vou dizer. Foi isso que ele disse. Um contraste muito grande com a introdução do outro. Aí ele diz, não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Aí ele vai contar a história dele, como nós já vimos detalhadamente em capítulos passados. Seja qual fosse a acusação, aquilo pelo qual ele estava sendo acusado, tinha 12 dias. Não era algo profundo, não era algo entranhado, não era algo gravíssimo ao longo do tempo. Mas era uma coisa que viram nele recentissimamente e tentaram matá-lo imediatamente lá. Então é uma causa nova. Isso é importante para um julgador. É uma causa nova. E por que ele foi a Jerusalém? Adorar. Embutida aqui a ideia de ir no templo. O judeu adorava no templo. Então, será que ele deu a ideia aqui de que ia sacrificar, participar dos rituais da festa de Pentecostes? Claro. Ele deu motivos para pensar e ele ia, e deve ter feito isso, participar. Ele não tinha problema nenhum com isso, em participar até mesmo de sacrifícios. Não mais pensando para frente, que aqueles animais, o sangue deles apontava para Jesus Cristo, para o Messias, que viria um dia salvar Israel. Não. Agora os sacrifícios apontariam para um crente que estaria fazendo sacrifício para trás, apontando para o que já aconteceu. Isso é uma grande discussão com relação ao milênio, à restauração do templo lá em Jerusalém, do terceiro templo, que eu não vou entrar por aí, mas é muito interessante isto. Porque a ideia é que, sim, os sacrifícios vão ser restituídos em Israel antes de Cristo voltar. Mas não vou entrar por aí. Versículos 12 e 13. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amutinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Paulo assumiu um tom forte. 3 negações, uma atrás da outra. Na frente dos judeus que vieram de Jerusalém, na frente do tal do Tértulo e diante do governador Félix, negou enfaticamente. É algo que devemos também prestar atenção de quando é para dizer uma coisa sim, sim, e para negar, dizer não, é não. Então é não. Não, mas os judeus vão ficar ofendidos porque Paulo está negando o que eles disseram,
e vão ficar com mais raiva dele ainda. Não interessa, não importa. Tudo ali para Paulo era desvantajoso, tudo. Ele estava em minoria, e estava praticamente só ali, só. Mas parece que ele agia com a naturalidade e com a coragem, como se tivesse um exército por trás dele. Isso é uma característica de crentes que estão em dificuldade, especialmente em dificuldade com opositores, com perseguidores. Nós lemos histórias de mártires que o que eles dizem, o que eles fazem, como eles se comportam, você não quer acreditar. Rapaz, não é possível. Ele com essa ameaça na frente, com todo esse poder em que ele está enroscado e ameaçado, e ele enfrenta e olha para frente e diz não ou diz sim, dependendo com a realidade da fé dele, e honrando Jesus Cristo. Mas ele não sabia que ia acabar numa fogueira, não. Sabia. A fogueira já estava queimando, inclusive, ali ao lado dele. Então, isso é algo muito bonito. Muito bonito. Irmão, irmã, qualquer coisa que tenha a ver com a sua fé e com a sua ligação com Cristo, não hesite. Não hesite um segundo. Não seja covarde, não tenha medo. Enfrente. Seja se o sim vai lhe complicar, se o não vai lhe complicar, seja como for, em frente. E falta de exemplos bíblicos não é. E aqui nós vemos Paulo de uma maneira muito, muito tranquila e dura. Não, não, não. Em outras palavras, é tudo mentira. É o que ele disse. É mentira, ele não pode nem provar o que estão dizendo. Inclusive, eu li em algum comentário que essas palavras de Paulo foram importantíssimas para ele, porque os romanos tinham leis muito severas contra denúncias não sustentadas. Os tribunais romanos levavam a sério quando alguém tinha uma acusação e não conseguia provar, ou não conseguia sustentar. Então, isso aqui tem mais força do que parece que nós entendemos à primeira vista. Não era só uma negação pura e simples, não. Ele estava comprometendo a lisura, a correção daqueles homens que estavam acusando, os mesmos autoridades que vieram de Jerusalém. Aqui são palavras valiosas para nós, porque ele explica rapidamente o que é aquele novo, vamos chamar, movimento religioso, a que ele chamou de caminho, como vamos ver, mas seus acusadores chamavam de seita. Ele vai explicar o que estava acontecendo. É claro que quando ele fala caminho, ele sabia que esse nome, perante os que estavam ouvindo, já estava associado com Jesus Cristo, ou com o Nazareno. Então era quase um outro nome. Para a seita dos nazarenos, era o caminho. Ele já tinha usado essa palavra antes, inclusive. Então, é um trecho valioso, que nós vamos ver agora, em que Paulo expõe 3 pontos em comum que o cristianismo tem com o Velho Testamento. Eu não sei quantos crentes aguentariam uma conversa meio séria. Você é crente de Jesus Cristo? Sou. Novo Testamento puro, né? Um bocado. Vem cá. Me tira uma dúvida aqui. Esse negócio de Novo Testamento e Antigo Testamento já era, né? Porque olho por olho, dente por dente, sangue para todo lado, violência, sexo demais, até entre reis e tudo mais, um negócio muito esquisito aquilo ali, muito esquisito. E matando animais de montões. Aquilo é muito estranho. Especialmente o olho por olho, dente por dente, vingança. É claro, né, meu amigo crente, que Jesus chegou e mudou tudo. Agora é amor, em vez de vingança, amor. De dureza excessiva, agora mais paciência. Acabou o negócio de derramar sangue de animal? Não é isso mesmo? Acabou. Então, estou certo?
Velho Testamento para lá, Novo Testamento para cá. Tudo bem, é palavra de Deus. Não vou nem discutir isso aí. Ok, palavra de Deus. Mas, eu não sei como é que um crente gasta tempo estudando 1 hora de Velho Testamento. Isso não é o crente dizendo não, é o amigo dele. Diga aí se eu estou certo. Me diga aí qual é a ligação harmônica que tem entre o Velho Testamento e o Novo. É aproveitável ainda o Antigo Testamento? Temos o que fazer com ele? Ou é uma obrigação do pobre do pastor lá, tem que pegar os dois, que Paulo diz, tem que pegar toda a palavra de Deus e tal, a totalidade. Então o pastor prega o Antigo Testamento, que faz parte, mas escolhe ali os Salmos, né? Que é bonito, é lindo, mesmo assim, brabo na parte dos Salmos, lembram? Imprecatório. O Senhor mata, esmaga com a pedra, para que fique só o pó. Isso é Bíblia? Palavra de Deus? No mesmo pé, no mesmo patamar de Jesus mandando dar outra face? Não, não pode. Seria muito interessante você se sair dessa. Você se veja num papo desse com alguém instruído, inteligente, e lhe aperta desta forma. Seria muito interessante um dia fazer um teste com você. Não vou. Por isso é que eu trago coisa aqui para o púlpito, que geralmente talvez não seja nem muito simpático trazer, ou muito agradável, no sentido de contar história, contar uma figura atrás da outra, e às vezes até engraçado, todo mundo ri. Essa que é a pregação hoje gostosa. Isso aqui não tem muita graça, não. Graça eu não sei se tem, eu tenho uma coisa, muito valor, porque ensina, e aqui, claro, que não vai entrar em todos os aspectos da diferença do velho e do novo, não tinha nem o novo, na época ainda. O que Paulo está falando aqui ele vai falar, espero que você já esteja ficando meio curioso de saber, o que havia de comum entre o que ele estava pregando, a tal dessa seita dos nazarenos, o tal deste chamado caminho, entre isto esquisito para uns e insuportável para outros, a ponto de mandar matá-lo, porque estava completamente desrespeitoso. Aí Paulo chega e diz, não, senhor governador, tem alguns pontos em comum que eu quero dizer para o senhor aqui. Isso é fantástico. Primeiro, versículo 14. Confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, olha aí de novo, Paulo estava bem consciente. Segundo o caminho, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Você sabe que a quem Paulo estava se referindo não era o papaizinho dele, nem a mamãe, não. Não era a vovó, o vovô, não. A quem era que Paulo estava se referindo aqui? A Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi. Nomes que balançavam forte a estrutura de qualquer judeu quando se falava nesses nomes, os patriarcas. Então, Paulo já começa dizendo uma coisa. Segundo a nossa seita, que vocês estão chamando aí de seita, eu sirvo ao Deus dos nossos pais. A minha seita fala e ensina precisamente sobre o mesmo Deus de Abraão. Isso é fortíssimo na mente de um judeu que valorizava tremendamente essa questão patriarcal de Abraão, e eles terem vindo de Abraão e tudo. Eu estou servindo o mesmo Deus de Abraão. Segundo, acreditando em todas as coisas, vamos ler lá,
acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Além de ser o mesmo Deus de Abraão e dos patriarcas, a doutrina em que Paulo cria e que Paulo ensinava era coerente com o Antigo Testamento. Até aquele ponto, Paulo se baseava na mesma revelação escrita dos judeus. Todos os judeus que criam no que nós chamamos, não chamávamos, mas nós chamamos de Antigo Testamento, no conjunto, que estava já completo há uns 400 anos, o Antigo Testamento fechado, já encerrado. E Paulo chega e diz, olha, o que eu ensino é exatamente de acordo com a lei. E os profetas? Era dividido, a lei geralmente era dividida em 3 partes, faltava uma. Profetas, lei, e a outra era a parte de salmos. Como é que é os? Escritos. Isso ele não disse, mas ele citou aqui como uma parte pelo todo, ele falou da lei. Quer dizer, falou do Velho Testamento, de tudo. Não foi nem só lei, como ele diz aqui, lei e profeta. E faltavam os outros ainda, mas ele não precisava ser exaurir. Ele disse só uma parte. Ou seja, era a mesma revelação escrita. Claro que viria ainda um conjunto de revelações que se constituiria num cânon e no mesmo nível do Velho Testamento. Claro, seria o Novo, que já estava, inclusive, sendo produzido na época. O próprio livro de Atos, que nós temos aqui, ele iria entrar nesse cânon. Quando dizemos livro canônico, é um livro que é reconhecido como palavra de Deus. Seja o Velho Testamento, seja o Novo Testamento, que esteja incluído naqueles 66 livros que nós conhecemos, 49 do Velho, 27 do Novo. Ok? A lei e os profetas apontavam para o Messias. E eles sabiam disso. Tanto sabiam que eles aguardavam ardentemente esse Messias. Nós sabemos que alguns diziam, olha, encontramos aquele de que os profetas falam aí, que é aquele, o Messias. Os que creram em Jesus Cristo o identificavam muitas vezes assim, que ele era o Messias que havia de vir e creram nisto. E era aberto o fato de que os judeus ansiavam pelo Messias, porque os profetas falavam dele, a lei falava dele, o Velho Testamento inteiro falava dele. A questão do problema é que os judeus não acreditavam, como ainda hoje não acreditam, infelizmente, 2000 anos depois, a grande maioria dos judeus não acredita que o tal Nazareno, Jesus de Nazaré, que se chamou de Filho de Deus, se chamou de Filho do Homem, disse eu e o Pai somos um, se identificou claramente como aquele que veio salvar Israel, além de salvar os gentios, pela fé, os que crescem, mas, deixando eles de lado por enquanto, Israel, ele veio e disse, sou eu, o Messias sou eu. Esse é o ponto. E muitos não creram. Mas não podem dizer, que Messias? Sabendo negócio de Messias, não. Não sei que Messias que você está falando aqui, não. Não, sabe. Estava aguardando, de fato. A expectativa do povo judeu era de um Messias. Só que a expectativa de Paulo e da seita dos nazarenos encerrou. A expectativa messiânica deles acabou. No dia que eles tiveram fé para crer que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, era o Messias.
Terceiro ponto em comum. Em comum algo que o cristianismo se baseava no velho. Não era tão estranho como parecia, não. Servia ao mesmo Deus de Abraão, acreditava em todas as coisas que a lei e os profetas diziam, e agora, ainda no versículo 24, versículo 15 agora, 15, capítulo 24, versículo 15, tendo esperança em Deus, como também estes a têm de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Paulo acreditava firmemente na ressurreição dos mortos. Só que isso não era novidade, pois muitos dos próprios judeus ali presentes acreditavam nisso. Como vocês sabem, os fariseus acreditavam nisso, embora os saduceus não acreditavam. Havia uma divisão entre os judeus quanto a essa questão da ressurreição. Inclusive, eu andei lendo que a ressurreição era a doutrina considerada ortodoxa do judaísmo na época, ou seja, era mais normal se aceitar a ressurreição do que não. E Paulo, quando falava em ressurreição, dava confusão, porque deu pelo menos no Sinédrio, porque metade não cria. Talvez esses dois versículos aqui possam parecer de pouca utilidade para nós hoje, esses 3 pontos que eu coloquei. Mas, como eu disse, se nós nos encontrarmos com alguém, especialmente um judeu, querendo conversar sobre coisas espirituais, nós veríamos o quão útil seria usar as coisas que Paulo disse aqui. Eu creio no Deus de Abraão. Quer dizer, para um judeu, eu estava conversando com o irmão, e disse que teve recentemente uma sinagoga de judeus, parece que são crentes também, mas, sendo ou não, chegar para um judeu e dizer, eu creio no Deus de Abraão, o mesmo Deus. Então, quando disser isso, para alguém que está estranhando que o Antigo Testamento é valorizado pelo crente tanto quanto o Novo, pode causar estranheza, porque está tudo ali tudo fora. Não é fora, é dentro. Nós continuamos crendo no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi. Continuamos, absolutamente. Aceitamos tudo que está ali como palavra de Deus. E cremos na ressurreição dos mortos. Podemos dizer, muitos não creem. Já ouvi muita gente comentar, muito comum achar. Não, eu acho que quando morre, volta ao pó. Inclusive, acham que estão até citando a Bíblia, que tu és pó e ao pó voltarás. Pronto. Então é isso aí. Deus mesmo disse. O homem é pó, por causa do pecado, morre e volta ao pó. Acabou. Eu vou até aí. Muita gente, pode acreditar, muita gente pensa assim. Talvez mais do que você pense. Mas falar da ressurreição é uma coisa ousada. Ainda hoje, e até para os que, teoricamente, pelo menos, creem. Mas chama alguém que se chama cristão, e não conhece bem as Escrituras, e tenta puxar com ele uma conversa sobre ressurreição. Não sai. Não se sente absolutamente à vontade para falar daquilo. Não é que não crê, não, é que não conhece nada. Nada, não sabe nem o que é aquilo. Talvez a gente pense que é a coisa mais natural do mundo chegar e dizer, eu creio em ressurreição. Chegar numa roda aí, no restaurante, eu creio em ressurreição. Sim. Tudo bem, o outro vai dizer, eu também. Aliás, vamos falar um pouquinho disso aqui. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Ressurreição de pessoas salvas ou também dos iníquos? Não. Claro que é dos salvos, né? Já errou. Não, a Bíblia fala dos dois. Dos dois? Quer dizer que os pecadores não arrependidos vão ressuscitar também? Vão. Eu sabia que no fim Deus ia dar uma chance para todo mundo, como alguns acham assim. Deus não é malvado, não, como vocês dizem por aí. Não, Deus no fim vai dar uma chance para todo mundo. Deus sabia. Está vendo aí, ó? Todo mundo vai ressuscitar. Não, meu amigo. Você é cristão, é? Sou.
Minha avó era, por que eu não sou? Tudo bem. Então, vamos lá. Não é assim não, vão ressuscitar para o inferno. Piorou. Inferno? Você acredita em inferno? Aí você vai dizer, devia dizer, e você não? Não é cristão? Sabe a pessoa que mais falou inferno na Bíblia? Eu li em algum lugar, não contei. Jesus Cristo. Ele foi o que mais falou em inferno, de uma pessoa só, registrado nas Escrituras. Pois é, então, inferno, não. No instante, você vai descobrir que a sua crença em ressurreição é completamente diferente, é muito mais completa, tem um apoio bíblico total, do que muitos que estão por aí dizendo que, claro que eu acredito em ressurreição. Eu tenho até na minha reza lá, Pai Nosso, sei lá o quê, algumas Pai Nosso, acho que não fala ressurreição, não. E é nosso também, essa oração. Mas quantas outras falam ressurreição? Muitas, mas de uma maneira completamente sem saberem. Então, pense que essas coisas, para o crente, são importantes saber. Espero que um dia a gente coloque até um curso aqui na igreja, como outras igrejas têm, já fiz, já participei, tudo isso. E geralmente vai pouca gente, mas os que vão estão com sede de estudar de uma maneira mais profunda, não precisa ir muita gente. Mas nós não temos ainda essa oportunidade. De repente, talvez chegando os 2 auxiliares, tem alguma possibilidade, não sei, mas algum estudo mais profundo das Escrituras, para o crente entender melhor, saber melhor. É uma pena hoje, os jovens, adolescentes, coitados, tão rasinhos, tão acostumados com a tela muito rápida e mudando para ali o tempo todo. É uma pena, porque para entender as coisas de Deus, precisa de profundidade, precisa de tempo, precisa de oração para compreensão. Não é só estudar português e matemática, é diferente. Mas eu gostaria que um dia a Luz do Mundo, se Deus quiser, tenha uma maneira de presentear vocês que querem aprofundar mais. Temos seminários, temos Cibima, por exemplo, que já é um outro passo bem maior, abrangente para esse estudo. Temos alunos aqui do Cibima, pessoa, o pastor Kelso, tudo, mas no nível ainda não tanto, em termos de comprometimento, de horário, de tudo, mas que pudesse uma vez por semana, não sei, vir aqui e ouvir melhor, seria muito bom. Os que quiserem, orem por isso, que é um sonho que eu tenho, que não é novidade, como eu disse, não é novidade. Eu já instituí algo assim, já participei de algo assim, várias igrejas que eu conheço têm isso. Algumas abrem, depois fecham, depois abrem de novo, tem de todo tipo. Né? Mas eu acho uma riqueza, eu acho um motivo de orgulho muito grande, uma igreja que tem algo assim. Então, e de repente você vai ensinar num curso desse, ou vai aprender, vamos ver. Cadê meus 20 minutos? Vamos encerrar versículo 16. Não, eu quero terminar aqui a conversa teórica entre você e alguém que queira que você explique essa questão do Velho Testamento, é que agora teríamos que acrescentar uma coisa que Paulo não acrescentou na época, como eu disse, não estava na hora. O quê? O Novo Testamento formado. Então nós teríamos que dizer, sim, nós cremos que o Velho Testamento é palavra de Deus revelada, é Bíblia pura, palavra de Deus pura. O Novo Testamento também. O Novo Testamento fala muito do Velho, muito. E nós costumamos estudar o Velho Testamento à luz do que o Novo nos ensina. Isso é importante. Então nós não vamos inventar coisas sobre o Antigo Testamento
ou para explicar essas dificuldades, como eu coloquei algumas aqui, é o que se acha que é... Não, vamos ver se o Novo Testamento explica isso, pelo menos de alguma forma. Muitas coisas são misteriosas mesmo, e a explicação não é 100% do nosso entendimento. Mas muitas são, e dá para estudar o velho à luz do novo. Olha o novo e vai para o... então isso significa isto. E fica muito mais fácil, muito melhor. E é extremamente gostoso. O Velho Testamento, para quem entende isto, e para quem tem um tempo, a vontade, ou um gosto de mais fundo, é riquíssimo, riquíssimo. Não é só riquíssimo, gente, de coisas arqueológicas, de locais, né, das cronologias e das descendências. Não, mas em termos de espiritualidade, em termos de comunhão com Deus. Leia Isaías, é belo demais, tem muita coisa ali, lindíssima, atitudes belas. Além dos salmos que são famosos pela beleza poética e tudo mais, mas os profetas são riquíssimos. Tem horas áridas que a gente não entende direito a que ele está se referindo, a um povo antigo e tudo, mas se você se acostumar a correr mais rápido em cima desses pontos, e de enquanto você, aí você encontra um texto ali que é de arrepiar, de belo, pleno Velho Testamento. Versículo 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo toca no mesmo ponto que ele já tinha tocado antes, a questão da consciência dele. Já tinha falado nisso quando esteve com o Sinédrio. E eu já toquei neste ponto. De ser muito importante estarmos sempre com a consciência correta diante de Deus. É fundamental estar com a consciência limpa diante de Deus. É muito comum me perguntarem sobre alguma coisa muito específica da Bíblia, que não tem uma resposta exatamente ali, ou de um assunto mais moderno que a Bíblia não trata, e minha resposta para o que já ouviram muitas vezes é: siga a sua consciência nisto. Siga a sua consciência. Dízimo. Alguns dizem, o dízimo é 10%, quem dá menos do que 10% está roubando, diz alguns pastores aí, meio brabos e com pouco conhecimento bíblico, né? Mas, não. O Novo Testamento não fala valor de dízimo, coisa nenhuma. Não tem nem a palavra dízimo em termos de contribuição do crente. Tem a palavra dízimo de uma maneira mais técnica, 2 ou 3 vezes lá, referindo-se ao Velho Testamento, pronto. Mas, então quanto é? É o que você quiser dar. Mas não tem um número razoável, não? Tem. Me dê um número aí seguro. Quer um número seguro em termos de agradar a Deus? Quero. 10. É o tal 10, os tais 10% que é o dízimo. Por que 10? Porque no dízimo do Velho Testamento, Deus especificou o dízimo, ou seja, 10. Então, você quer um número seguro para fazer algo que o Novo Testamento obriga, sim, o crente dar, mas uma contribuição proporcional ao seu ganho. Para aí. Então não tem escrito que é 10%, não? Não. Quantos por cento? 10 é um número seguro. Eu quero dar 2. Aí eu digo assim, dê. Agora, convença a Deus que é razoável. Aí eu digo, use a sua consciência. Tanto que outro dia me perguntaram do conselho se eu queria ver a relação de dizimista e tal, estava com tudo lá, anotado. Quero nem ver. Porque eu estou preferindo mais, inclusive, isso. Falar da necessidade, da importância altíssima de pagar um monte de pastor, de pagar as cobertas, pagar as coisas, pagar tudo. Precisamos muito de verba, até para aumentar a verba missionária de todas as áreas. Precisamos. Vai sair da onde? Dos tais dízimo. A gente usa a palavra dízimo entre aspas, porque não é dízimo, literalmente. Então, eu prefiro mostrar a importância
importância da contribuição mensal, que não é opcional, mensal não, proporcional ao que você tem de renda, isso é obrigatório do Novo Testamento. Agora, o percentual, fica interessante, né? Tem que ser 10, tem que ser, não, pode ser 13. Não, eu quis saber se podia ser menos de 10. Pois é, tem crente que prefere dar mais do que 10. Dê. Ih, pastor, vai faltar. Tudo bem, a fé é sua, a consciência é sua, e aí vai. É você que vai definir. Não, pastor, está muito complicado para mim, eu prefiro ficar no seguro mesmo. Ok, dê 10. Pronto, é que a maioria faz, e eu acho que está muito bem, muito tranquilo. Só isso. Mas é bom saber o que é que a Bíblia exige e o que é que a Bíblia não exige. E entra a consciência. Porque Deus não diz, olha, de acordo com a sua consciência, dê proporcional ao que você ganha. Dê proporcional ao que você ganha. Eu estou dando só o exemplo do dízimo. Podia ser muitos outros. Mas aí não tem consciência que dê jeito. Porque Deus mandou. Não, pastor, eu conversei uma vez com um missionário que estava batendo na mulher. Missionáriozinho, show, né? E eu não acredito, então eu vim falar que você está... Eu era novato, recém-convertido, mas já liderando a igreja lá e tal. Eu não acredito que o irmão está batendo na irmã fulana. Quando necessário. Quando necessário, Mas como é que você fala um negócio desse? A Bíblia não manda bater nos filhos? Disciplinar os filhos? Então, disciplinar é bíblico. Eu não sou a cabeça dela? Você tem a responsabilidade dos filhos, a responsabilidade de cuidar dela, de tomar conta dela. Então, por que eu não posso discipliná-la fisicamente quando necessário? Obviamente, ele não durou muito no que ele estava fazendo na igreja, obviamente. Mas, para você ver, não é uma questão, não, de acordo com a minha consciência, não vale. A minha consciência, a minha esposa é assim, então eu estou com uma paralela, mas eu estou com consciência tranquila. Não, porque é proibido. Agora, muitas coisas, sim, é a sua consciência. Lembre-se disso, eu vou encerrar aqui, mas é muito importante que a sua consciência, para ser o mínimo confiável, ela tem que estar afinada com os padrões da Bíblia. Ok? Uma consciência que merece respeito é a consciência de um crente dizer assim, não, eu estou com a minha consciência tranquila em fazer isto. Está? Estou. Por quê? Explique por quê. Diga aí por quê. E ele mostra uma boa base de conhecimento para poder jogar a consciência dele em cima. Porque chegar qualquer um e dizer assim, não, minha consciência está tranquila. Vá no presídio. Acho que uns 80% vão dizer, minha consciência está tranquila. Matei uns 3. E não foi 4 porque o outro fugiu. Mas minha consciência está tranquila. Não funciona. Então, exercite a sua consciência. Eu acho que é uma questão de exercício. Você exercitar, talvez dizer um pouquinho diferente, você se encher de conhecimento bíblico, para que a sua consciência naturalmente descanse em cima desse conhecimento. Esse é um exercício. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a vivê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.